torcida tricolor, estamos gravando um vídeo extra especial, conforme tinha sido prometido no último Contextualizando, para falar o que a gente espera do ano do São Paulo. E a gente está aqui ao lado, o Perecini está aqui, vocês já conhecem, mas estamos ao lado de Bruno Grossi. Bruno Grossi que acompanha o São Paulo, por muitos anos acompanha o São Paulo no UOL. Hoje você está numa transição, né? Hoje eu estou meio fazendo de tudo, né? Fazendo seleção brasileira, fiz um pouco de reportagem especial e tá. Por um acaso, agora eu vou fazer São Paulo até fevereiro, mais ou menos. Até fevereiro a gente vai ter a qualidade do Bruno Grossi. O Bruno Grossi que escreveu aquele texto da Batcaverna do Lugano, do Batman. Aquilo foi uma coisa incrível. E muitos outros textos. Então, depois a Vivi deixa linkado aqui. Não. Eu coloco essas responsabilidades. A Vivi só faz sinal de positivo aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho do que a gente vai esperar do ano do São Paulo. Porque assim, a gente estava conversando em off aqui, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar. Até porque todo mundo chegou tarde, a gente teve que comer uma pizza, né? Porque sim, a gente precisa comer. E a gente não está muito otimista com o ano. Então, nós tínhamos uma esperança, porque o Bruno é um cara muito otimista, o Bruno Grossi, mas nem você está tão otimista esse ano, né? Na verdade, a gente só trouxe o Bruno aqui por um motivo muito simples. Se ele tiver otimista, ele traz uma leveza pro canal que geralmente não existe. Se ele tiver pessimista, eu não fico sendo o único chato. Aí a gente divide a responsabilidade. Não, mas vamos votar aí. O Gabriel é o único chato. Vamos votar aonde? Cadê o nos comentários. Nos comentários você coloca assim. Sim, o Gabriel é o único chato. Você pode deixar seu comentário como o Gabriel é o único chato. Mas esse ano eu acho que o Gabriel tá certo em não tá muito otimista, né? É difícil você cobrar o otimismo do torcedor de São Paulo com... a gente estava falando, por exemplo, do começo de 2019, com contratação de Hernanes, contratação de Pablo, de Volpi. Isso gera um otimismo que em menos de um mês, um pouco mais de um mês, é interrompido com a eliminação para o Talheres. É natural que os torcedores estejam desconfiados, com o pé atrás, com descrédito, que o clube tenha descrédito com o torcedor. E não tem muito o que exigir. Só que, como é futebol, você tem que esperar para ver, né? Não dá para... Às vezes tem surpresa. O próprio São Paulo de 2019, que em um mês e pouco traz a decepção do Talheres, poderia ter sido campeão paulista e ter encerrado a fila, mesmo sem ter jogado praticamente nada o campeonato inteiro. E isso já com troca de técnico, né? O Campeonato Paulista passou por 2 técnicos, São Paulo teve 4 no ano, e quase, né? Se o Cuca não atrapalha a final, com todo o respeito, mas se o Cuca não atrapalha a final, não inventa o Jusilei para jogar de titular. E o Hernanes de falso 9, o São Paulo tinha uma grande chance contra aquele Corinthians. A gente percebe pela resposta que continua a gente dependendo do acaso, né? Pode ser, quem sabe... Não é questão de... No que eu quis dizer, não é depender do acaso, mas que no futebol, às vezes o acaso vai ajudar. E além do acaso, a gente tem que trabalhar. Como pro próprio Corinthians, que nos 2 últimos anos não trabalhou bem como trabalhou nos anos anteriores, e mesmo assim foi campeão paulista em 2018 e 2019 mesmo sem jogar bem. Sem jogar bem. A gente tem que lembrar assim, tem alguns aspectos que deixam a gente um pouco pessimista, que é o São Paulo vai começar o campeonato, a gente falou isso no Contextualizando, inclusive, o São Paulo vai começar com um grupo que a gente não sabe que grupo é esse, porque no meio do Campeonato Paulista ou na montagem desse elenco, o São Paulo pode perder peças. Porque o São Paulo terá que vender jogadores, já que mesmo com o recebimento do dinheiro do prato, tem um déficit de 180 milhões do ano anterior e vai ter ainda uma projeção de venda para esse ano. Então o São Paulo pode montar um time para começar o Paulista lá, de repente, com o Igor Gomes, e o Igor Gomes, foi vendido. Pode acontecer. O que torna um pouco mais difícil a missão. E o São Paulo, para piorar, né, na questão financeira, foi bem otimista. Ele falou, chegarei na final do Paulista, sendo que no ano passado a gente chegou na final do Paulista sem estar disputando nada junto com o Paulista, e esse ano, no mínimo, estaremos numa fase aguda ali da Libertadores. Numa fase aguda da fase de grupos da Libertadores, né? Com a semifinal, a final, as quartas de final ali no meio de jogos contra a LDU em Quito, o River Plate no Monumental. 2 altitudes. Uma delas de 3 adversários, mas eu digo assim, ainda no começo. Né? Mas mesmo assim, né? Nós temos 3 adversários no grupo, 2 têm altitude. Quer dizer, São Paulo também deu uma sorte bacana. Você enfrenta os 2 jogos teoricamente mais difíceis em sequência, que é a LDU em Quito e o River no Monumental. O Gabriel vai no jogo do River, a primeira viagem internacional
do Gabriel, que está muito animado, essa é a cara animada dele, vai coincidir com o aniversário dele. Eu recebi uma mensagem no Twitter que eu vou presenciar o nó tático do Fernando Diniz no Galhardo, então... Você recebeu isso? Recebi, talvez eu não esteja tão animado quanto quem essa foi pessoa o amigo bacana que mandou isso? Não foi o Gupita, não? Não. Um abraço pro Gupita que não mandou essa mensagem. Vai falando aí que eu vou até achar aqui... Qual que é essa expectativa? Porque o São Paulo, você não achou, Bruno, que o São Paulo foi um pouco otimista? Porque no caso financeiro você tem que ser um pouco mais pessimista. São Paulo projetou um segundo lugar de Paulista, quando no ano passado, com todo o investimento, sem perder nenhuma peça, agora vai perder. Ele chegou nessa fase, mas era uma situação diferente, e projetou ainda um quarto lugar de brasileiro, que foi nos 2 últimos anos foi o contrário. São Paulo caiu de posição ao invés de subir, e o São Paulo deve perder peças. Você achou que o São Paulo foi um pouquinho otimista demais? Francielton, tá? Só pra... Não, Francielton. Foi, teve isso. Francielton falou que o... Mas ele falou, sério? Não tava te zoando? Eu espero muito que ele esteja de brincadeira. Tá, mas beleza. Não, isso entra... É um pouco um pouco relativo isso, né? Isso é uma projeção financeira que o clube precisa fazer. O departamento financeiro fala com o departamento de futebol, eles traçam ali metas de onde acham que o clube vai chegar, o quanto isso pode gerar de receita. Então... É algo muito abstrato, não tem nenhum problema você traçar essa meta, o problema é você ser dependente exclusivamente dessa meta, como foi nesse ano, em que as metas eram completamente conservadoras e pessimistas, né, de quartas de final de Copa do Brasil, ou seja, passar um mata-mata só da Copa do Brasil. Na Libertadores, quartas de final não era um absurdo você pensar... Com investimento feito. Com investimento feito e com o histórico do clube na competição. Isso é meramente deveria ser meramente ilustrativo. O problema é quando você faz isso dependendo disso para sobreviver. Que foi o que o São Paulo fez. Lamentei a eliminação na Copa do Brasil porque precisa... Não deveria contar com isso, né? E que para esse ano de novo, porque calculou receitas bastante animadoras, no melhor dos casos, em todas as áreas. Ele espera terminar com superávit no final desse ano. Esse orçamento, eu particularmente não entendi muito bem. Aliás, entendi como um processo muito mais político do que de fato administrativo. Quando a primeira versão do orçamento, que era mais cautelosa, foi reprovada, e ela volta depois com pedidos de corte de X% na folha salarial, proibição de contratação de 10 vezes o superávit que estava calculado inicialmente. Aumentar o superávit, aumentar o quanto vai faturar de patrocínio numa proporção meio irreal em relação ao que se paga hoje no futebol. Não só para o São Paulo, mas para qualquer time. Quer dizer, pro Flamengo seria difícil cumprir isso. O Flamengo que ganhou praticamente tudo que disputou, tirando o Mundial de Clubes. O São Paulo que ganha é mais fácil, óbvio. Normal. E mesmo o Flamengo teria dificuldade para conseguir os números que o São Paulo estava projetando. O Flamengo. Quer dizer, me parece um pouco assim, uma medida política, primeiro, de mostrar uma certa resistência à gestão. E segundo, de colocar algumas metas que não me parecem razoáveis. Alcançáveis, né? E isso depois vira um argumento contra a própria gestão. Então, eu confesso que não entendi muito bem qual foi o objetivo aí. Não me pareceu um orçamento, não que eu seja um especialista na análise e tudo mais, mas me pareceu um orçamento que seja condizente com a realidade. Que é um problema, né? Só pode projetar aumento em todas as áreas, todas, inclusive em esportes que não futebol, outros esportes. Mas se você tem um caso, por exemplo, o basquete está muito perto de ficar sustentável com os próprios patrocínios. Só que quando você calcula, por exemplo, você ganhou 0 em 2019, você passa de 0 para 7 milhões do nada. De ganho. É uma mudança muito pesada. Essa é uma mudança muito pesada. A mudança de patrocínios é uma mudança muito pesada que o São Paulo calculou. Acho que, se não me engano, são 20 milhões a mais de patrocínio. A primeira previsão era de 20 para 25 e depois voltou como 20 para 35, algo assim. Como era? 15 milhões a mais? Era um negócio assim que não, você está quase dobrando a quantidade de patrocínios que você vai ter baseado em que... Hoje o São Paulo tem, entre os patrocinadores master dos principais clubes, é um dos mais estáveis e não paga uma fortuna? Não paga. Mas e que você vai patrocinador estável
que se mostra de fato um parceiro do clube Sim. em diversas E que vai ter um situações. processo de renovação agora já em abril. Exato. E aí você está projetando que você vai provavelmente desse patrocinador, que é o seu master, arrancar uma quantia maior. Eu não sei exatamente o que o São Paulo tem a oferecer para o patrocinador para arrancar uma quantia maior. Inter no caso, nós estamos falando do Banco Inter, né? Isso, que a gente tem o Urbano, que o Urbano já renovou, que foi além bacana. do Banco Inter tem a AOC também. A AOC e a MRV, só que são do os Banco três Inter que vão são renovar os agora em abril. né? E no caso do Banco Inter, e aí eu não tenho essa informação ainda, mas normalmente os acordos do Banco Inter desde 2017 têm andado junto com os da MRV, que pertencem ao mesmo grupo. O Banco Inter está muito perto de fechar o patrocínio ao basquete. Esse ano, em 2019, ele pôs a marca na camisa, mas muito mais iniciativa do São Paulo de fazer um agrado, de dar exposição. Agora não. Legal. Agora o Banco Inter... A gente tem que elogiar o que o São Paulo faz de bom. Não é ruim. Agora o Banco Inter disposto a, de fato, patrocinar o basquete, e também o time feminino profissional deve ser patrocinado também, fixo, como a Urbano fez, também pelo Banco Inter. O que é legal também, porque, gente, o futebol feminino... Acabam com alguns discursos, inclusive internos do São Paulo, de que essas modalidades só dão prejuízo e atrapalham o futebol profissional, quando, na verdade, se você olhar na prática, a folha anual dessas modalidades somadas não pagam um mês do futebol profissional. E uma coisa até que eu entrei numa discussão dessas no Twitter, e é muito importante até a gente ter levantado isso, porque esses esportes periféricos, né, se a gente for pensar no futebol, não deveriam, porque eles têm que se sustentar sozinhos. Gente, o clube precisa pensar grande e como um investidor. Qualquer coisa você precisa de um investimento mínimo para poder retirar alguma coisa. Nada. Você pode abrir uma franquia de fast food das mais famosas e você vai levar um ano e meio para recuperar o investimento que você fez, sendo muito otimista. Se você não cuidar, ninguém vai... Se não cuidar, exatamente. Então, o São Paulo precisa investir e pensar em coisas que possam trazer mais projeção. Porque, se por exemplo, fizer de qualquer jeito essas modalidades, elas vão dar gasto e vão ser só um gasto. A partir do momento que você faz bem, você atrai parceiros para que elas passem a pelo menos se bancar sozinho. Sim, e por exemplo, quando você está fazendo basquete, aí vai lá o nosso querido camisa 14, Jorge. Nossa, o cara é um cara fantástico. Uma matéria dele na Globo, por exemplo. Quanto custaria para o São Paulo no UOL? Vamos falar do UOL, que o programa está aqui. Mas uma matéria no UOL. Quanto custaria ao São Paulo uma divulgação dessa? O UOL tem o que hoje de assinantes? De assinantes não, por volta de muita gente. Se eu não me engano, em page views esse ano fechou com mais de 200 milhões. 200 milhões é muita grana para você investir. Então, assim, nem tudo é tão óbvio pra gente simplesmente condenar, porque é um cara que é brilhante. Ele conseguiu 3 triple-double, né, que é um recorde da liga, e é um cara que consegue pontos em momentos, né, no estourar do relógio. E é legal, o São Paulo tá vendendo camisa, é coisa pro clube, é uma camisa que muita gente achou cara. Por outro lado, muita gente está comprando. Eu mesmo, provavelmente. A raridade dessa camisa que a Adidas conseguiu entregar a camisa. É uma raridade essa camisa. E aí está o Gabriel cornetando. Essa camisa está para sair desde 95. A gente foi soltar a camisa agora, com metade da liga já. Tem isso, mas muita gente está comprando a camisa. Que bom. E é bom. Então, assim, são coisas que, quanto isso volta dinheiro para São Paulo. A gente tem um pessimismo muito grande para falar do futebol, mas a gente não pode deixar também a má fase do futebol contaminar tudo que o clube está fazendo, e nem tudo que o clube está fazendo é ruim. Inclusive no futebol, o São Paulo fez coisas boas nos últimos anos. O problema é o quanto se aproveita dessas coisas boas. Acho que o grande problema é esse. Em diversos momentos o São Paulo plantou semente de coisas boas, de mudança, e rapidamente ele esquece isso. O novo estatuto é a grande prova disso, né? Você cria um estatuto que aparentemente te permite mudar tudo que você sabe que faz mal ao clube, e passados aí quase 3 anos, né? Sim. 3 anos já, né? Que o estatuto foi aprovado antes da eleição. Você estava bem empolgado. Quando você estava cobrindo na época, você estava muito uma empolgado. Promessa de uma profissionalização que até então não existia no futebol brasileiro. Só que nada no São Paulo é muito respeitado. Pouquíssima coisa avançou de fato. Mas algumas coisas avançaram. O Morumbi, por exemplo, se você comparar o Morumbi de 2016, 2017, era um Morumbi que só tinha uma opção de alimentação, e
e que servia pouco, além da qualidade, você tinha um problema de distribuição era tudo ruim, poucas unidades, você não tinha mais quase nenhuma loja. Hoje você tem os quiosques espalhados vendendo camisa, que querendo ou não, no primeiro dia da camisa celeste, você olhava para a arquibancada e já tinha um monte que era um reflexo de ter ali o quiosque vendendo, que era algo que as pessoas falavam que o São Paulo precisava fazer há muito tempo e que ainda assim, mesmo assim, voltou a ficar meio negligenciado em alguns setores do estádio. Ou não é sempre que abre. Não é sempre que abre. Quando abre tem tipo uniforme 1, 2, só. O resto do material dois normalmente está na loja principal. Mas enfim, é um começo isso de plantar uma semente e não aproveitar a semente. Não aproveitar necessariamente. O azar disso tudo é que enquanto o saldo disso tudo é negativo, que você faz algumas coisas boas, só que aí você faz 3 ruins, aí para salvar mais uma e piorar de novo. O azar para esse ano, em teoria, é que você tem um time que já desponta muito na frente dos outros. O Bruno citou o Corinthians recentemente, ele falou do Campeonato Paulista, mas a gente pode citar o Corinthians campeão brasileiro recentemente, para falar que assim, um ano que você acerta alguma coisa, te dava uma esperança maior. Se o Flamengo mantiver o que eles têm feito, e eles estão investindo ainda, o seu ano mais ou menos bom não vai bater com o ano dos caras. Por uma questão de os caras já estarem muito na frente em diversos aspectos, em financeiros, de organização, já estarem numa crescente, enquanto você está tentando pelo menos empatar o seu saldo, parar de fazer uma coisa boa para 3 ruins. E esse é um azar nosso. E a gente tem Flamengo, Palmeiras e Grêmio em situações muito semelhantes a essas de estarem na frente do São Paulo hoje. A gente tem o Corinthians, que não enfrenta a mesma crise, mas tem um técnico que hoje, se eu tivesse que apostar, hoje ele é melhor que o Fernando Diniz, pode ser que nesse ano a coisa mude, e o Atlético Mineiro e o Santos. Não, Atlético Paranaense. Mas o Atlético Mineiro está trazendo também um... mas o Atlético Mineiro tá mudando muito o elenco, ainda eu acho uma incógnita. E quando você traz um técnico de seleção para clube, é uma outra rotina, você não sabe se o cara vai dar certo, aí é outra coisa. Só que assim, tem muitos clubes que em teoria largam no mínimo ou um passo à frente, ou de igual para igual, e ainda que você não fique atrás, digamos assim, de todos esses, é difícil você competir de igual para igual no seu primeiro ano tentando fazer alguma coisa certa e, de novo, num ano que você vai ter que cortar gasto e no ano que você vai ter que ser muito mais vendedor do que investidor. E que você não sabe quais são as peças que você vai vender. Não sabe. Que esse é o problema. O problema do São Paulo é isso. O Antony a gente sabe que vai. Nesse aspecto eu acho que já está um pouco mais claro. Mas o Antony a gente sabe que vai. A definição de que Antony e Valse são os mais propensos aí. Mas, por exemplo... Que mesmo assim ainda vai faltar gente. Lisieiro e Igor Gomes podem sair. Mas não acredito que o Lisieiro mais chance, mas o Igor Gomes... O Igor Gomes e o Luan... Eu seguraria Igor Gomes e o Luan para pensar num ano minimamente... Mas aí vai depender do São Paulo. Porque a gente chegou num ponto que a gente não tá mais podendo escolher. Porque a gente todo ano é 150 milhões de venda, é 120... 2019 foi isso. Aí 2019... No Crystal Palace não quis o Lucas Perry, o David Neres não foi vendido, o outro não sei o que, não apareceu a proposta que queria por não sei que jogador, e aí você termina o ano e fala, tô sem dinheiro. Quem diria que você tá sem dinheiro, né? Você fica contando com... E aí que a gente entra a crítica ao planejamento esportivo. Eu vou para as quartas da Libertadores, eu tô na primeira fase. Não seria um problema se você tivesse outras fontes de receita. Só que você não tem. Você trouxe Pablo, Hernanes, com dinheiros, com uma receita que falou, não, como eu vou chegar até lá, eu vou ter X milhões em julho, agosto. E você não teve X milhões em julho. O São Paulo é aquele cara que gastou pensando que ia receber o bônus da empresa e daí não rendeu o suficiente para ganhar o bônus. E aí isso tudo vai estourar no ano de 2020. Chega uma hora que não dá mais para você fugir. O São Paulo fugiu em 2018, fugiu em 2019. A conta bate. E aí você tem um ano que você sabe que seus principais jogadores, ou que suas principais promessas, elas vão acabar saindo e você não vai ter muito poder de reposição. Pelo menos o poder financeiro, a menos que você seja assertivo de trazer um jogador a custo baixo, que dê muito certo, ou que nessa nova... Ou uma moeda de troca, né? Por exemplo, assim. O Hudson por um jogador que tem as características que o Fernando Diniz quer. Ele quer um atacante pelos lados supra a carência, e ele quer um centroavante. Tudo bem, aí dá certo, só que você minimiza as suas possibilidades. Minha margem de erro, por exemplo, como tem, e aí a gente cita por uma questão financeira, o Flamengo, se ele errar, eu compro outro, não tem problema. E eu encosto esse daqui. O Palmeiras também faz isso. O Flamengo não mais também. Não mais, mas fez. Mas fez também. E montou um elenco razoavelmente
bom, e quando eu falo razoavelmente bom, o elenco do Palmeiras para mim só perde para o do Flamengo. Só não ficou em segundo hoje porque o trabalho do São Paulo ali no Santos foi superior à trinca Felipão Mano Menezes. Uma trinca de Felipão e Mano Menezes. Uma trinca, uma dupla de Felipão e Mano Menezes. Que eu tinha... Mano e Menezes. Não, é que eu tinha pensado a trinca, porque eu tinha pensado em Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo, mas o Luxemburgo ainda vai começar um trabalho e eu fiquei pensando nisso. Porque assim, muita gente vai falar, se o Luxemburgo der certo no Palmeiras, muita gente vai falar, o São Paulo perdeu a oportunidade de trazer o Luxemburgo. Não é parâmetro. O Cuca foi campeão brasileiro no Palmeiras e no São Paulo não conseguiu render. É diferente você ter um clube que tem uma estrutura e um elenco condizentes a um trabalho que podem... Porque assim, um elenco bom pode levar um técnico para algum lugar. E o meu medo é que o São Paulo está esperando isso do Fernando Diniz. Eu não vi o Fernando Diniz. Em nenhum momento eu não vi nada no Fernando Diniz que apontasse na prática eu não vi, ele tem ideias boas, é um cara inteligente, o trabalho do Audax dele é legal, que foi garantiu o vice-campeonato paulista, mas para mim campeonato paulista não é parâmetro, porque se fosse eu ia defender o Doriva no São Paulo, o Doriva foi campeão pelo Ituano, o Doriva passou pelo São Paulo e foi catastrófico, então o São Paulo está apostando aqui com o Daniel Alves, com o Juan Fran, com o Hernanes voltando à forma, com o Pato jogando o que a torcida esperava que ele jogasse quando pediu ele, que esses jogadores sejam protagonistas e que o Fernando Diniz consiga, com as ideias dele, com a psicologia, ajudar a molecada. É um plano arriscado? Eu acho muito arriscado e eu estou muito pessimista porque é um plano que eu arriscaria se eu não tivesse em crise, se eu tivesse sido campeão no ano anterior, no ano... de fatores o São Paulo traz esse não otimismo. Não precisa falar que é pessimismo, mas esse não otimismo é uma soma das coisas, entendeu? Você vê, por mais que você vá no Campeonato Paulista, a gente já falou isso acho que algumas vezes, são 4 técnicos novos, digamos assim, porque se considerar que o Fernandinho chegou em outubro, é novo. Vai começar praticamente um trabalho agora junto com o Gesualdo, o Vanderlei Luxemburgo e o Thiago Nunes. E o do Santos, o Gesualdo. O Gesualdo. Você tá sim, legal. Sim, tá bem legal. Melhor Tá a bem gente legal. esse fim de vídeo. Não, porque eu tava pensando em São Paulo, Corinthians, Palmeiras E como o Campeonato Paulista permite esse começo de trabalho, sabe-se lá o que vai acontecer no Campeonato Paulista. Só que como a gente já falou, o São Paulo vai ter, desses todos, o grupo do São Paulo é o mais complicado. Ainda que Palmeiras e Corinthians possam cair no mesmo grupo da Libertadores, o grupo do Santos é bem mais acessível. Então, quando o Campeonato Paulista realmente chegar na fase que importa para os times, pelo menos para os 4 grandes, São Paulo vai estar num momento muito delicado, um momento muito importante da temporada. Aí você já, por qualquer motivo, não vai bem contra ele deu em Quito, isso já gera um caos, uma histeria, e se você não ganha do River em casa, empata. Mas ao mesmo tempo você tem uma possibilidade real de chegar a esses jogos já com 9 pontos. Sim, porque você enfrenta o adversário mais acessível fora, na estreia, e aí você tem os seus 2 jogos em casa. Se você chegar com a classificação encaminhada, tudo bem. É uma margem que você tem caso você não vá bem em um desses 2 jogos mais complicados. Só que na atual fase... Segundo jogo do Paulista é Palmeiras fora. Eu quero falar, na atual fase você perde pro Palmeiras no segundo jogo, dia 25, 6 de janeiro. Mas aí entra o que a gente estava falando antes da gravação, que é essa ansiedade excessiva que criou-se no São Paulo, de toda parte, né, interna, de conselheiro, dos próprios jogadores, da torcida bastante, de momentos em que antes de qualquer coisa se resolver, já se cria uma histeria de putz, vai dar tudo errado. A gente falou da estreia do Paulistão de 2018 e pensa bem, hoje tá todo mundo pedindo, não, joga o Paulistão com os meninos, aproveita esse pessoal que estourou a idade da Copinha, usa eles no Paulistão. O Dorival fez isso em 2018, escalou um time C, declarando que ia jogar o time C. O São Paulo estava na Copinha, não liberaram os jogadores que ele pediu para estrear o Paulista, e ele jogou então com a raspa de tacho, perdeu de 2-0 do São Bento, e o que a gente viu foi uma histeria de olha o São Paulo desperdiçando mais não vai classificar e não na primeira rodada do campeonato. Outro exemplo em 2016. 19 de janeiro. Outro exemplo é a Libertadores de 2016. O São Paulo fez 2 jogos na fase preliminar contra o César Valerro com trocentas finalizações, não jogou. No jogo de ida até jogou bem, mas assim, da volta já foi mais sofrido, até pela tensão que claro, existia exatamente. Jogo. Mas milhões de gols perdidos. Na volta foram 4 ou 5 bolas na trave, por exemplo. Tudo bem, começou essa tensão. Até pênalti perdido teve? Exatamente.
Aí, Michel Bastos. E aí, o primeiro jogo da fase de grupos contra o Strongest no Pacaembu perdeu. Claro, óbvio que o torcedor tem o direito de se revoltar, de ficar preocupado. Mas daí pra pedir a cabeça de todo 5 jogos para acabar a fase de grupos. E num campeonato em que você precisa se classificar, o objetivo de uma fase de grupos, que você precisa se classificar para o mata-mata, o que importa é você se classificar para o mata-mata. Não importa se você vai ganhar os 6 jogos ou se você vai ganhar 3 e se classificar na última rodada. Aqui a gente costuma usar muita contextualização dessa Libertadores para lembrar como terminou 2015. Porque a gente tem muita coisa de não... O time era descompromissado de 2015 e foi um time que se identificou pela raça. Né? E vai para Libertadores para quê? Olha como é que terminou o ano e não sei o quê. E 2015 foi terrível a maneira como o ano terminou por várias razões. Claro. E chega em 2016 com esse começo do trabalho. O começo do trabalho do Bausa foi difícil por um treinador estrangeiro chegando num clube com dificuldades. Que escolheu jogar Libertadores e que o Campeonato Paulista ignorar o resto. Exato, e que fez isso de uma maneira muito correta, por sinal. Só que aí perde para São Bernardo no Pacaembu de 3-1 e tudo vira motivo, ganha suado do Botafogo com gol espírita do Caleri quase. E aí, quando chega nas fases importantes da Libertadores e quando o trabalho do Bausa finalmente acerta, as coisas começam a ter um mínimo de caminhar. As coisas começam a caminhar. Com o ano terminando muito mal e o ano não começando tão bem assim. Então, assim, dá pra você se acertar se você não pegar tudo, jogar fora, se o trabalho está sendo bem feito. Porque não é você pegar cegamente e falar, não, deixa o cara trabalhar de qualquer jeito e o cara só piora, não demonstra evolução. Isso vale pra qualquer setor. Assim como não é pra você pegar o resultado e achar que não, tá como perdeu esse jogo aqui, manda embora e não vê mais nada. O São Paulo mandou a Aguirre embora por causa do jogo contra o Corinthians, o São Paulo manteve o Fernando Diniz por causa do jogo contra o Inter. Nenhum dos dois jogos deveria ser parâmetro para demitir um técnico ou para manter o outro técnico. E assim como o Bausa, a galera queria a cabeça do Bausa quando o Bausa dava mal. Quem que esse Bausa é? O Bausa foi um cara que ganhou 2 Libertadores com 2 times que nunca tinham conquistado a Libertadores e só não conseguiu esse resultado com o São Paulo de conquistar a Libertadores porque perdeu peças importantes na semifinal por lesão. E ainda foi assaltado. Aliás, todo mundo que enfrentou o Atlético Nacional foi assaltado naquela Libertadores. Não sei se foi por causa de uma refilmagem do Narcos, do Netflix. Eu não sei se a galera teve uma nostalgia e quis falar, poxa vida, né? Vamos lembrar dos velhos tempos. Porque, olha, não foi explicável. Nós tivemos o Caleri tomando 2 pancadas, 3. Ele tomou uma bicuda e 2 safanões no jogo contra o Strongest. Perdeu um jogo. O Maicon colocou a mão na cabeça do jogador do Borja, que caiu no chão e fez todo aquele escândalo. A Conmebol reviu o lance, deu 2 jogos para ele, ou seja, se São Paulo passasse, o Maicon não jogaria mais a Libertadores. E o Borja, que fez a simulação, 3 jogos, é verdade, ele não jogava mais. O Borja não aconteceu nada com ele, e o Borja e mais alguns outros jogadores tinham se envolvido o próprio jogo da volta, um pênalti escandaloso em cima. Um jogo escandaloso. Mas antes disso, contra o Rosário. Eles entraram numa... Não, porque teve uma briga contra o Rosário. Teve uma briga e ninguém foi punido. Ou seja, o único cara punido foi o Caleri no extra... Então assim, aquela Libertadores, eu ressalto muito isso, porque é muito complicado quando a gente tem uma coisa que não foi uma arbitragem, foi um complô mesmo, porque não foi num jogo, foram vários que massacraram um trabalho, que acabaram com a demissão do diretor de São Paulo, que era o Gustavo Oliveira, que foi um dos melhores diretores que São Paulo teve, mancharam o trabalho do Bausa, que vinha fazendo um trabalho muito bom. Alguns jogadores daquele elenco foram manchados por conta daquilo. Então assim, quando a gente fala futebol, traz muitas surpresas. A gente, quando faz o trabalho aqui de jornalismo, e a gente trouxe o Bruno aqui, porque o Bruno é um jornalista que está há quantos anos? Cobrindo São Paulo desde 2014 já. Mas no jornalismo você está muito mais tempo. Com jornalismo esportivo, eu vou completar 8 anos. 8 anos. A gente faz o jornalismo... Bateu uma tristeza? Uma idade. Bateu uma idade. A gente faz esse tipo de trabalho justamente para tentar conter a histeria, para que nós, que somos jornalistas, e no caso eu e do Gabriel a gente torce para São Paulo, no caso do Bruno Grossi ele é jornalista, e eu não sei para que time ele torce, na verdade eu sei, mas enfim, a gente não atrapalhe o clube que a gente quer por essa histeria. É normal o desabafo, é normal a cobrança, é normal a irritação contra a administração.
terrível do Leco, mas o time tem peças muito boas. Daniel Alves não é um jogador medíocre, pelo contrário, é um jogador que... Algumas reações sobre o Daniel Alves são um pouco... exageradas, né? Absurdamente exageradas. Já há uma conclusão de que não serve. Não serve pro São Paulo. E assim, se ele fosse pro Flamengo, me arrisco a dizer que venceria, o Flamengo teria uma chance muito grande de ter vencido o Liverpool. Foi a peça que faltou ali. Daniel Alves. O Rafinha joga muito. Daniel Alves e Rafinha de um lado, com aquele time do Gabriel Jesus. Pergunta do Gabriel Jesus, não, do Gabigol, do Jorge Jesus. Não, e pergunta pro Jorge Jesus. Ele falou que se tivesse jogado ele 25 jogos, você viu essa declaração dele, né? Imagina, pergunta pra ele, ô Jorge Jesus, se você tivesse o Daniel Alves ali, será que, não desmerecendo o lateral direito dos caras, nada disso? Não, o Rafinha jogou muito. Rafinha jogou muito. Acho que é o melhor jogador do Flamengo. O Rafinha foi muito bem. Eu não sei se é o melhor jogador do Flamengo, porque... Não, junto com o Bruno Henrique. Assim, eu acho que nos momentos mais duros do Flamengo, ele... Contra o River, pra mim foi impressionante a frieza, a calma pra jogar. E contra o Liverpool, ele marcou o Mané, que talvez seja o atacante hoje que mais badalado, mais difícil de enfrentar. E na semifinal ele desafogou. E ele marcou muito o Mané. Uma assistência com a mão pro Bruno Henrique pra virar o jogo. Mas enfim, é isso. O próprio trabalho do Flamengo e do São Paulo e de outros times poderiam ser condenados por uma bola. O São Paulo desfalcado. O Flamengo poderia não ter vencido o River, não teria sido metade do que... O próprio Emelec, né? O próprio Emelec. O São Paulo desfalcado. Antes de ser assaltado no Morumbi, teve chances claríssimas de fazer gol. Uma com o Michel Basso, uma com o Wesley, pelo menos. Para sair na frente e perder os gols, ambos saíram cara a cara pela lateral da área, o Wesley estou para cima, o Michel Baixo está em cima do Armani. Que talvez ou mudasse a história do jogo, ou mudasse o trabalho. Os próprios erros do Bause, né? Os próprios, de não colocar o Lugano. Coisa que ele reconheceu depois, falou, devia ter colocado ali, não sei o que o Bause estava pensando. Não, o cara que sempre segura o tranco, resolveu o Mena de zagueiro, depois o Hudson, recuou o Michel Bastos. A mesma coisa que eu brinco do Muricy, o Muricy naquela final de Libertadores contra o Inter, quando ele perdeu o Mineiro, o Josué, era lance para ele colocar Richarlison ali e não recuar o Leandro, que ele acabou isolando o Ricardo Oliveira naquele jogo. Aí ele não teve o Ricardo Oliveira no segundo jogo, e o Richarlison, quando entrou, fez uma diferença muito grande para o São Paulo, porque tinha um vigor. Aliás, o Richarlison que foi agora resgatado com o jogo das lendas, porque é um jogador muito injustiçado, um cara que, enfim, muita história. Ou seja, gente, o que a gente está dizendo aqui, temos os três aqui um pessimismo muito grande com o São Paulo, por conta das dificuldades que o clube está passando financeiras, né? Por conta das vendas que o São Paulo provavelmente terá que fazer, pelo contexto, pela crise e tudo mais. Porém, é futebol. A gente vai lembrar que eu duvido muito que com Abel Braga o Flamengo tivesse conquistado tudo que conquistou, com a grandeza que conquistou. Não estou desmerecendo o Abel Braga, mas eu acho que há um abismo entre Abel Braga e Jorge Jesus. Talvez nem o Flamengo tivesse investido como investiu no meio do ano. Sim, o Jorge Jesus deu uma guinada ali. O São Paulo, não estou dizendo que tem que trocar o técnico, não é isso. O que eu estou dizendo é, o São Paulo não pode cair apenas em histeria. O que o Gabriel falou no meio aqui da conversa a gente precisa cobrar a evolução em todos os setores. Olha, o técnico aqui, daqui até tal jogo, ele tem que mostrar alguma coisa. O Fernando Diniz ainda não está mostrando isso, mas a gente vai ter alguns jogos para mostrar. Nesse começo de Paulista, nesse começo de Libertadores, tem que mostrar alguma evolução para manter. Não é um jogo que tem que decidir, mas alguns jogos. A gente não pode... É o trabalho. Então a gente não pode simplesmente tacar pedra, e a mesma coisa vale para o Daniel Alves. Você via uma evolução no começo do trabalho do Bausa, por exemplo, que a gente citou aqui, só para pegar os exemplos que a gente citou aqui, como você viu uma evolução, via que tinha um caminho e que tudo bem, era para você investir ali, não era para você mandar o cara embora, você não tinha a mesma certeza quando o Cuca ganhou 5 jogos seguidos. Sim. Você olhava aqueles 5 jogos seguidos e falava, cara, é muito difícil que isso se sustente, não tem nada demonstrando que isso possa se sustentar. E aí a gente cobrava o mínimo de evolução dentro de campo, porque o resultado é circunstancial. Às vezes você consegue um resultado que não condiz com a realidade do jogo. Você vai jogar bem, mas se você ficar contando que você vai ganhar sempre com o aleatório, com uma bola, uma jogada individual... Como aquele brasileiro do Carille, que foi muito fora da curva.
Aquilo foi muito fora da curva. Sim. O primeiro turno daquele Corinthians foi muito fora da curva. Então, assim, é essa comparação que a gente tenta fazer aqui, que a gente vai continuar fazendo. Fizemos com o Jardine, com o Dorival, com o Agui, com o Rogério, com todo mundo, e faremos com o Fernando Diniz a partir de daqui 10, 15 dias. E vamos lembrar, tá, gente? Estaremos torcendo para o Fernando Diniz, estaremos torcendo para o Pato, estaremos torcendo para todos aqueles jogadores e técnicos que a gente não tem tanta convicção aqui, porque a convicção é baseada num histórico, a convicção é baseada no que a gente viu desses jogadores, no contexto. Não quer dizer que os caras não possam despontar e surpreender, e eu espero realmente, eu espero que o Fernando Diniz faça o melhor trabalho da vida. Eu espero que o Pato jogue o que jogou com o Osório, que foi, de verdade, a única vez que o Pato me surpreendeu mesmo no futebol foi com o Osório. Aliás, fica a dica aí pro São Paulo, o Osório tá aí. Eu tô brincando, enfim, vamos de Diniz, vamos torcer pra ele, mas eu sinto saudades. O ponto central nessa questão de dar o tempo, acho que o São Paulo, tendo a fase de grupo da Libertadores, tende a ter um pouco mais de calma, porque por mais que tenha um clássico com o Palmeiras logo na segunda rodada, que pode atrapalhar um pouco esse ambiente, vai estar todo o foco na Libertadores, da torcida principalmente. Então vai ter um fôlego maior, ou pelo menos não, tudo bem, o importante é chegar bem e jogar bem a Libertadores. É o que o Cuca teve, espera terminar a Copa América pro meu trabalho aparecer, vai ser a fase de grupo ali da Libertadores. O máximo de pressão que vai ter se jogar assim na Libertadores não vai a lugar nenhum, só que vai estar todo mundo olhando pra Libertadores. Então até lá a pressão vai ser muito menor do que você... amanhã tem jogo Talheres. Exato. Então, isso já é um grande diferencial em relação ao ano passado. E alguns jogadores mais maduros, que eu acho que podem ajudar. E dessa vez os caras experientes e protagonistas me parecem mais preparados para serem protagonistas do que Nenê e Diego Souza. O próprio, se você pegar, isso a gente também já tentou falar algumas vezes de as lideranças do São Paulo, dessa vez elas são extremamente positivas. Você tem um Thiago Volpe, você tem Daniel Alves, você tem Bruno Alves, você tem Alves. Você tem Juan Fran, você tem Hernanes, você tem até um Pablo que pode ser diferente, uma liderança técnica. No único não título internacional. Não são caras boleirões assim, não. Como era o Diego, o Nenê. E são caras muito coletivos, são caras que prezam essa vitória coletiva, esse jogo coletivo. O Pablo estava na conquista internacional do Sul-Americano. Ele fez gol nos 2 jogos da final, ele foi importante no duelo contra o Penharol, no único título internacional do Atlético Paranaense, isso aconteceu há pouco mais de um ano, ele foi fundamental. E é outro jogador que passou a sofrer dessa histeria, sim, né? Muita gente dizendo que já ele não serve, já foi o pior investimento da história do vamos lembrar, falaram que foi o pior investimento. Tem um grande ponto, o São Paulo tem caído nesse erro algumas vezes nos últimos anos, que é contratar um centroavante de características diferentes, um centroavante que prefere uma bola em velocidade ou que vem da linha de fundo. Prato, por exemplo, eu lembro de fazer uma matéria no UOL em 2017 que ele tinha caído de rendimento ali depois do meio do ano, e aí eu comecei a tentar entender por quê. No primeiro semestre, principalmente no time do Rogério, ele fazia muitos gols muitos gols de primeira, sempre de jogadas de linha de fundo em que ele só finalizava. O maior exemplo disso, o gol contra o Palmeiras, no 2-0. Que ele recebe do Marcinho, fazendo um facão do meio pra ponta, e o Fernando Praz ainda falha no gol, numa finalização que vai meio fraca. E ele nesse jogo deu assistência. Ele fez, a maioria dos gols dele foi de primeira. E isso mostrava que ele dependia de jogadas rápidas. Seja do fundo para trás, ou seja um facão para ele se desvencilhar do atacante e já chegar batendo. A partir do momento que ele começou a jogar pregado, esperando bola alta, para ele dominar e girar, para fazer funcionar. O que o Luiz fazia, né? E isso foi assim com o Caleri. O Caleri e o Prato ainda tinham a vantagem de serem mais acostumados a trombar com os zagueiros. Então, mesmo num jogo em que eles não funcionavam nessa especialidade deles, eles tinham alguma coisa. Isso, exatamente. O Pablo não tem essa característica do trombador. O Pablo depende dessas bolas em velocidade. E aí entra um ponto que eu acho que cabe um certo otimismo, que é os times do Diniz tendem a criar bastante chance de gol. Em alguns momentos eu acho que até de forma um tanto quanto arbitrária, em que os chutes... Eu acho legal que ele incentive a chutar, porque o futebol brasileiro por muitos anos foi muito carola, muito conservador.
E... Só não pode ser o chute do Reinaldo, que vai dar linha de fundo para arquibancada. O chute mas é importante arriscar. Mas não é importante arriscar. É importante arriscar, mas não o Reinaldo. Eu falei de não ser tão arbitrário, mas isso pode ajudar o Pablo. E se o time ser um pouco mais confiante, mais rápido, de criar jogadas rápidas, tomar iniciativa rápida, e que o Pablo vai ser melhor. Agora, quanto mais o time prender a bola, demorar, tentar pelo meio, pro Pablo sustentar o zagueiro para fazer o pivô, ele não vai fazer. A gente cita o Pablo, o Prato e o Caleri, que rendem quando não é finalizando. Assim, pelo menos não somem. Exato, que ficam trombando. O Pablo, dependendo da característica do time, o Fernando Diniz pode ter essa característica, os times dele costumam abrir esse espaço. Você quer tomar alguma coisa, cara? Não estou. Costuma abrir esse espaço, o Pablo ele pode pelo menos abrir o espaço para alguém filtrar. Ele tem essa característica. Não era o caso do Caleri, não era o caso do Prato. O Prato um pouco mais. O Prato um pouco mais, de fato. O Prato um pouco mais. O Caleri não. O Caleri ele era muito mais fixo. O Pablo pode abrir esse espaço para ter infiltração de alguém. O Igor Gomes já mostrou que sabe fazer isso, o Hernanes. Eu tô torcendo muito pro Igor Gomes ficar, cara. De verdade, acho que o Igor Gomes... Acho que a gente tem na base alguns jogadores para substituir. Ousaria dizer que ele é o que menos tem chance de sair, pelo menos agora, no começo do ano. Tomara. Torço muito. Mas é isso. É isso. Ou seja, vocês veem que a gente começou pessimista. A gente fez aqui são caminhos. São caminhos. O São Paulo... Ainda assim, a gente está contando aqui num cenário que dê tudo certo. É muito difícil. Até porque até lá o São Paulo já sabotou qualquer coisa, já botou o preço de ingresso lá em cima. O São Paulo é complicado. Ano de eleição. Ano de eleição no São Paulo é um caos, um negócio. Perde o jogo, ganha de 1-0 suado do Água Santa 20 de janeiro. Camisa amarela, camisa vermelha. Aí já vai pra frente do portão, porque não sei o que lá é obrigação, e fora é linho, que a gente tá falando, né? Porque fora é linho, não importa. Brigas nas ativas, né, dos conselheiros. Aí tem isso. Então, assim, no São Paulo às vezes tudo atrapalha. Enfim, a entrevista do Daniel Alves no fim do ano tem muita verdade ali. Até porque o Daniel Alves chegou há pouco tempo e já percebeu tudo isso. Muita coisa. E assim, alguns conselheiros não gostaram da entrevista do Daniel Alves, acharam que foi algo... O que será? Arquitetado e tudo mais. Mas não é o primeiro a falar isso. E quem vem de fora tem estranhado isso no São Paulo há tempos. O Osório sofreu e logo de cara falou que nunca tinha visto tanta gente palpitando e muito cacique para pouco índio. O Bausa passou pelo mesmo problema, bem em uma escala muito menor do que a do Osório. Isso não é novo no São Paulo, então o que o Daniel Alves falou tem todo sentido. Tinha acalmado um pouco nos últimos anos, porque não estava afetando tanto o futebol. Aí volta essa reta final atrapalhou um pouco mais. O movimento de permanência do Raí e do Lugano ficar um pouco mais próximo do futebol, acho, minha impressão do que eu já ouvi nas últimas semanas, tende a estancar um pouco essa interferência política. Mas precisa ver até quando o resto da diretoria vai sustentar. E vale lembrar, por exemplo, que o último grande caso, o último grande ato de conselheiro, seja de uma oposição, seja de qualquer coisa, foi no dia anterior ao jogo contra o Internacional, que era o jogo mais importante da reta final do ano, que poderia garantir o São Paulo nessa tranquilidade que nós estamos de fase de grupos, para poder ter um planejamento um pouco mais confortável, ter uma receita garantida e tudo mais. Entra com um pedido de impeachment que não é exatamente muito fundamentado. Aí, 2 dias depois, 2 conselheiros falaram que nem sabiam que estava assinando impeachment. Então, assim, esse é o São Paulo. Então, pode ser que a gente vai enfrentar o binacional lá no Peru e todo mundo esperando, e vai começar a Libertadores, e daqui a pouco vem conselheiro falando qualquer coisa, e entra outro brigando com não sei quem. E o São Paulo, uma coisa até que você falou, né? O São Paulo se defendeu dos 180 milhões falando, não acabou o ano. Agora que acabou. Defesa péssima, agora acabou. E aí? Então, assim, não dê tantas brechas assim. Mas, de novo, tem caminhos para o São Paulo, não são caminhos fáceis, e o São Paulo precisará muito, muito mesmo da torcida. De toda forma, a torcida vai precisar empurrar o time, porque a gente sabe que no momento de crise, a torcida empurrou e fez toda a diferença. Agora a torcida, esse empurrar da torcida, o que a gente fala de empurrar, gente, os 90 minutos... é gritar e apoiar, independente do que está acontecendo, independente da fase. É fazer o papel de torcedor. Ninguém aqui é fiscal de torcida, porque agora virou moda falar disso. Você é fiscal de torcida. Não, não é fiscal. O que a gente está dizendo aqui é
Cada um tem seu papel. O Pablo tem que fazer gol, o Volpi tem que defender, o Hernanes tem que armar e marcar, a torcida tem que torcer. Esse é o entendimento que a gente tem que vai fazer melhor para o São Paulo. Se uma das peças não estiver funcionando, mas a outra tiver, pode encobrir isso. Então, num jogo que o Pablo não fizer gol, mas o Thiago Volpi defender, vai dar certo. Num jogo que o Thiago Volpi não defender, falhar num gol, mas o Pablo fizer 2, vai funcionar. Num jogo em que a torcida estiver apoiando, vai conseguir vencer adversidades e levar o São Paulo para frente. Então, assim, é só isso, é uma questão didática. A gente precisa evitar a histeria. Então, eu vou pedir para a galera compartilhar o vídeo e acompanhar o Bruno Grossi no Twitter, @Bruno Grossi, e no UOL, _Grossi. Grossi. Sim, melhor ainda. Eu fiz tão rápido que eu consegui fazer. É a única conta que eu tenho que eu consegui pôr o Bruno antes do Grossi. Ah, é? Curiosidade. Tá vendo? Então ficou arroba... O Twitter eu fiz rápido. Então Bruno, arroba... _Grossi. Grossi. O da Vives é arroba Vives. Underline. Mas é que tem underline. Eu acho underline uma coisa muito... Underline das antigas. Sim, só que é dos primórdios da internet. Meu e-mail é Hotmail. Mas quem tiver dificuldade, coloca Bruno Grossi na procura ali, que nem Gabriel Perecini, porque o Twitter dele é muito difícil. Acompanha o Bruno Grossi no Twitter. E no UOL, né? UOL. No Instagram, de vez em quando eu posto também, é BR Grossi. Já não deu pra colocar. Perdi. Teve algum não, mas é isso, no UOL. Pode ficar ligado. Pode ficar ligado no Fala Bandana também. No Fala Bandana é bom. É muito bom. Já o Perecini vocês podem ignorar. Na hora que eu falo. Não, o Perecini ele é o nosso Mauro César. Ele bloqueia todo mundo. Só que ele não é tão clubista assim. Eu sou um pouco. Eu só queria falar um pouco, Mauro. Mas é isso. Então, bom, galera, é isso. Um abração pra todo mundo. E, mais do que nunca, vamos São Paulo.